Olá! Estamos de volta para mais um episódio da nossa série Simplificando a Volta de Jesus. Nesse episódio nós vamos tratar sobre a festa dos pães asmos. Se você não viu os episódios anteriores, corre lá, não perca nenhum episódio dessa série especial. No episódio anterior nós falamos da festa da Páscoa e hoje da festa dos pães asmos. Zé, o que significa a festa dos pães asmos? Os pães asmos é um pão sem fermento. E demonstrando, inclusive, a pressa com que o povo de Israel saiu do Egito, que não deu tempo da fermentação da massa. Então, é um pão sem fermento. Levítico 23:6 fala sobre isso. E Levítico 23:6 dizia: aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor, 7 dias comereis pães asmos. Em Êxodo 12, 19 e 20, diz: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, e comereis pães asmos. Em Êxodo 13:7 diz: 7 dias comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele dia da festa, qualquer pessoa que tivesse fermento na sua casa, ele seria eliminado da casa de Israel. E o fermento que porventura estivesse naqueles dias na sua casa tinha que ser levado para fora e enterrado. Porque esse levedo, né, o pão sem fermento, ele representa uma vida sem pecado. Então, nós entendemos que quando você vê o fermento, é o símbolo do pecado. Inclusive, Jesus ele fez advertência contra o fermento dos fariseus, que era a mentira e a falsidade e a hipocrisia. Jesus faz uma referência ao fermento de Herodes, que era a malícia, e o fermento dos saduceus, que era a incredulidade. Portanto, o texto lá de 1 Coríntios 5, 7 a 8 diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Portanto, os pães asmos é o mesmo pão sem fermento. E aqui demonstra que Cristo, ele era um pão sem pecado. Jesus disse assim: a comida, a vida que eu dou, a comida que eu dou pela vida do mundo é minha carne, porque minha carne é verdadeira comida, minha carne é verdadeira bebida. Então ele era o pão que desceu do céu, o pão sem fermento. Exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Quais são as evidências do cumprimento em Jesus dessa festa? Olha, da mesma forma que a Páscoa cumpriu-se literalmente em Jesus, como Cordeiro Pascal, assim também ocorreu com a festa dos pães asmos. Cristo é o pão sem fermento, um pão sem pecado. E nós vemos aqui no livro de 1 Coríntios 5, 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é uma palavra de Paulo. E em João 2:1, o apóstolo Paulo João também testifica: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Portanto, Jesus era um pão sem fermento, sem pecado. E nós vemos um testemunho público de que ele era
aquele cordeiro de Êxodo 12, um cordeiro sem defeito. Era um pão sem pecado. Um pão asmo, sem defeito. Os soldados que estavam junto com o centurião, diz assim em Mateus 27, 54. O centurião e os que com eles guardavam o corpo de Jesus, diz, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Judas, capítulo 27, versículo 4, diz, pequei traindo sangue inocente. Cláudia, a mulher de Pilatos, em Mateus 27, 19, estando no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. O ladrão da cruz, em Lucas 23, 41, diz, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Olha o testemunho de todos aprovando a inocência, o testemunho da vida de Jesus. E Pilatos, a Bíblia fala que por 3 vezes ele tentou livrar Jesus, mas a multidão clamava para crucificá-lo. E o texto de Mateus 27, 4 diz, vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Anás, o sumo sacerdote, replicou-lhe, quando Jesus estava sendo interrogado no tribunal, e ele havia dado uma resposta para Anás, e o soldado bateu no rosto dele, e Jesus falou, se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então, o Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote, e nada tendo do que lhe acusar. Caifás, que era o sumo sacerdote, este, de fato, era aquele que deveria declarar Jesus próprio para ser sacrificado como cordeiro sem defeito. E ele demonstrando que ele era um pão perfeito, pão sem fermento, sem pecado. Em João 11:49 diz, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Agora, Felipe, nós vimos o testemunho do traidor de Judas, dos soldados, do centurião, o testemunho de Pilatos, de Herodes, de Anás. Mas muito mais precisava do testemunho do Pai, de Deus. E quando você vê lá no batismo, quando Jesus Cristo estava sendo batizado, ouve-se uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Naquele período de vida privada e oculta de Jesus, Jesus não tinha feito nenhum milagre. Deus levantou do céu, no dia do batismo dele, declarou que ele era um filho amado. E também lá na expiação, no período, depois de 3 anos do batismo, de vida pública, ministério público, fazendo discípulos, curando os doentes e enfermos, no Monte da Transfiguração, ele declarou, o Pai declarou, este é meu filho amado, o meu eleito. Amém, aleluia. Agora, lá em João capítulo 12, versículo 27, Jesus fazendo uma oração junto com seus discípulos, ele dizia, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Que direi eu? Salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito eu vim para esta hora. Pai, olha Jesus dizendo, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, dizendo, eu já o glorifiquei. E ainda glorificarei mais ainda. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa,
Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. Concluindo, Filipenses 2:8 diz que Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia se aferrar, se apegar. Antes, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E ele foi obediente até a morte. Ele é o pão da vida. Ele é o pão sem fermento. Ele não teve pecado. Amém. E lá em 1 João 2:29 fala assim: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E em Apocalipse 16:5 diz: então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo. Tu és o que é e o que eras, o santo, pois julgastes essas coisas. Amém. Portanto, de Jesus foi declarado sem pecado, perfeito, um pão sem ferimento, por toda aquela gente. Pelo próprio Deus, o próprio Pai o declarou justo. Os anjos o declararam justo. Os apóstolos o declararam justo. Portanto, cumpre-se fielmente em Cristo Jesus um cordeiro sem defeito, sem mácula, sem ruga. Qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E lá em 1 Coríntios 5, 6 e 8, concluindo, não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, na vida de Jesus, não havia mistura, não havia fermento, não havia pecado. E todos declararam ele sem defeito e sem pecado. Amém. Um homem justo que morreu por todos nós. Aleluia. E esse corpo que ele deu, que ele disse, né? Sem fermento. Isso é o meu corpo que é dado por vós, um corpo sem fermento. Portanto, ele foi inspecionado por todos. E por todos foi declarado justo. Amém. E Aleluia. perfeito. Aleluia. Eu não sei vocês, mas eu estou cheio aqui, né? De alegria e voltando os nossos olhos para a pessoa mais importante da nossa vida, que é Jesus. Amém. E eu espero que você continue conosco nessa série. E o nosso próximo episódio será a Festa das Primícias. Não se esqueça de se inscrever, de ativar as notificações, de dar o seu gostei nesse vídeo, de compartilhar com todos os seus amigos, irmãos, Amém. para que a igreja continue sendo edificada. Nós aguardamos vocês no próximo episódio. Até lá!